Processos de formação das palavras na língua portuguesa. Vamos começar analisando a capa de um livro de Léo Vilaverde, que se propõe a criar algumas palavras bem interessantes. Deusismo, familismo. Como a língua é uma atividade social que permite a interação entre os indivíduos, ela é viva e constantemente renovada. E para dar conta dessa renovação linguística, totalmente associada ao contexto em que vivemos, existem os processos de formação de palavras. No caso da capa do livro de Léo Vilaverde, a palavra deusismo foi criada para designar uma ideologia, uma doutrina que representa o discurso religioso voltado para Deus. Mais adiante, o autor do livro também cria a palavra familismo, que sugere agora ideia de tendência, de adepto aos valores da família. Deusismo deriva da palavra primitiva Deus. Familismo deriva da palavra primitiva família. O processo de formação desses vocábulos só foi possível porque a nossa língua nos oferece afixos para mudarmos o significado original da palavra, derivando muitas outras. Na língua portuguesa, existem dois processos básicos de formação de palavras. O primeiro é a derivação, que é formado a partir apenas de um radical. Por exemplo, a palavra maresia só tem um radical, mar. O outro processo é a composição, que é formado a partir de dois ou mais radicais. Por exemplo, a palavra peixe-espada. Nesse caso, temos dois radicais, peixe e espada. O processo da derivação pode ocorrer de 5 maneiras. A primeira é a prefixal, quando nós colocamos um prefixo antes do radical. Exemplo, a palavra capaz. Podemos então colocar um prefixo e temos aí incapaz. Observe que incapaz é alguém que não é capaz. Há uma mudança no significado original. A segunda maneira é a sufixal, quando nós colocamos um sufixo, ou seja, um afixo depois do radical. Por exemplo, tenho aqui a palavra espaço. Se eu acrescento o sufixo oso, passo a ter então a palavra espaçoso, que é uma característica que vem de espaço. A terceira maneira de derivar é a derivação parasintética. Pense na palavra noite e tente criar a sua forma verbal. Observe que, obrigatoriamente, você precisa inserir um prefixo e um sufixo. Anoitecer. Se retirarmos o prefixo ou o sufixo, a palavra deixa de ter sentido. Por isso, nesse tipo de derivação, o uso simultâneo do prefixo e do sufixo é obrigatório. Não existe a palavra anoitecer, como também não existe a palavra à noite. Ao contrário da derivação prefixal e sufixal, que preservam um sentido mesmo eliminando o prefixo ou o sufixo. É o caso da palavra infelizmente. Eu tenho a palavra infeliz, como também tenho a palavra felizmente. Outros exemplos de derivação parassintética. Esfriar, que vem de frio. Amarelar, que vem de amarelo. Emagrecer, que vem de magro. Desalmado, que vem de alma. Enraizar, que vem de raiz. A quarta maneira de derivar é a derivação regressiva. Esse processo geralmente forma um substantivo indicador de alguma ação. Vejamos a propaganda. Só quem floresceu sozinho sabe o quanto é preciso receber apoio. A palavra apoio deriva-se do verbo apoiar. É o nome que damos a essa ação, a fim de convocar o interlocutor para a ação de apoiar, respeitar indivíduos considerados especiais. O enunciador utiliza-se do substantivo apoio. Vejamos outros exemplos de derivação regressiva. Debate, derivada da palavra debater. Venda, derivada da palavra vender. Choro, derivada da palavra chorar. Crítica, derivada da palavra criticar. Beijo, derivado da palavra beijar. Uma dica muito importante. Observe que a maioria dos derivados regressivos são substantivos abstratos, pois nomeiam as ações a que se referem. Dessa forma, você não ficará na dúvida se um substantivo originou um verbo ou se foi o verbo que originou o substantivo. Um exemplo, a palavra telefonar. Ela, na verdade,
é derivada de telefone. Telefone é uma palavra substantivo concreto. Já o verbo avançar deriva o substantivo avanço, que agora é uma derivação regressiva. A quinta maneira de derivar é a derivação imprópria. Observe o título desse filme, que conta a história comovente de dois jovens que se apaixonam e precisam imediatamente se separar, antes do amanhecer. O verbo amanhecer torna-se, no contexto, um substantivo, na medida em que ele é modificado pelo artigo o. Portanto, a derivação imprópria é aquela que cria uma nova palavra a partir da mudança da classe gramatical. Outros exemplos de derivação imprópria. O celular, na verdade, a palavra é telefone celular. Quando falamos, então, celular, estamos transformando um adjetivo em um substantivo. Outra palavra, homem-aranha. Na verdade, homem é substantivo e aranha também é substantivo. Mas, nesse caso, aranha passa a ser um adjetivo. Por isso, uma derivação imprópria. Um último exemplo, cidade-sede. Dois substantivos. Mas, neste caso, sede passa a ser uma característica de cidade, portanto, passa a ser um adjetivo, outra derivação imprópria. Falemos, então, do processo de formação chamado composição. Lembre-se, esse tipo de processo é construído a partir de dois ou mais radicais. O primeiro deles é a justaposição, quando não há alteração dos vocábulos primitivos. Por exemplo, pontapé, pôr do sol, beija-flor, passatempo e vai e vem. Observe que em todos os exemplos não há alteração das palavras que foram compostas. O segundo tipo de composição é por aglutinação, quando há alteração fonética nos vocábulos primitivos. Vejamos alguns exemplos. Planalto, que é a aglutinação de plano e alto. Fidalgo, que é a aglutinação de filho, de e algo. Vinagre, que é a aglutinação de vinho, acre. Outrora, que é a aglutinação de outra, hora. E aguardente, que é a aglutinação de água, ardente. Vamos resumir, então, os processos que aprendemos. O primeiro deles foi a derivação, formada a partir apenas de um radical. Existem 5 maneiras de derivação: derivação prefixal, derivação sufixal, derivação parasintética, derivação regressiva e derivação imprópria. O outro processo é a composição, formada a partir de 2 ou mais radicais. Pode ser por justaposição ou aglutinação. Viu como é fácil criar palavras em língua portuguesa? O mais importante é conhecer os elementos estruturais da língua e suas possíveis significações. As palavras surgem naturalmente, e é isso que faz a nossa língua se tornar viva e extremamente renovada.